Sem muita demora, como sempre, pegue sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 25. Gênesis, está fácil de encontrar, 41 é o capítulo, a partir do versículo de número 25. Todos encontraram? Se alguém estiver do teu lado não tiver uma Bíblia, ajude ele, compartilhe. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vagas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vagas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, pois a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra dos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e tão sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao 2º carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder da conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Servindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia aos todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo.
Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, embora José tenha sido um dos personagens principais desse capítulo, a história aqui relatada, ela consta no livro do patriarca Jacó, seu pai, assim como também toda a sua família. O relato nos mostra claramente como seus filhos se desentenderam. José foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. Mentiram para o pai dele, ao dizer que ele havia sido morto. Isso trouxe muita dor e sofrimento na vida do seu pai Jacó. Isso aqui nos chama muita atenção, porque quando ele soube da morte do seu filho amado, José, a Bíblia diz que o coração de Jacó ficou tão perturbado que ele disse que guardaria o luto pela morte de José até o último dia da sua vida. Veja que ele esboçou essas palavras diante dos seus filhos. E mesmo assim, os seus filhos mantiveram essa mentira diante do pai, mesmo sabendo de tudo isso. Nesse meio termo, José, ele passa pela escravidão, José passa pela prisão, até tornar-se braço direito de Faraó no Egito. O relato de Jacó é, contudo, mais do que uma história de restauração de uma família. Mostra também como Deus utiliza os feitos de pessoas tão pequenas e pecadoras para salvar o mundo. Pois, conforme José disse aos irmãos, lá em Gênesis capítulo 50, verso número 20, ele disse: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Essa história acompanha mais uma etapa, rumo ao cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que dele, ou a partir dele, seriam benditas todas as famílias na terra, mas que dele partiria ali um grande povo e uma grande nação. E quando nós terminamos o livro de Gênesis, capítulo 50, a descendência de Jacó, terceiro patriarca, já era em torno de 70, cumprindo a palavra do Senhor. Porque a partir de Jacó nascem as 12 futuras tribos de Israel. Amém? Dito isso, o que a história de José pode nos ensinar em termos práticos nessa noite? Eu quero ser bem prático e bem didático essa noite. O que essa história de José nos ensina? Primeiro ponto, era um jovem íntegro e que honrava o pai. É o primeiro ponto a destacar na vida de José. Não era fácil trabalhar com seus irmãos. A família de Jacó era muito numerosa. E na época, pela sua integridade, José pagou um preço muito alto por isso. O texto não deixa bem claro, mas as desconfianças nos levam a entender, a interpretar que os seus irmãos faziam alguns tipos de negócios que não agradavam ao seu pai Jacó, que já era um homem de idade bem avançada. E por José ser o seu filho da velhice, era o mais novo, Jacó percebeu a sua integridade, tanto ética quanto moral, a forma como ele conduzia os seus rebanhos, a forma como ele sincera que ele conversava com seu pai. Isso conquistou o seu coração. Há alguns estudiosos que dizem que o fato também dele ser filho da velhice era também um fato de que ele parecia muito com sua mãe, Raquel, já que a beleza de Raquel ela foi muito citada no texto aqui de Gênesis, da mesma forma como a formosura de José também foi demonstrada ao longo das Escrituras. Isso nos leva a crer que José parecia muito mais com sua mãe Raquel do que com seu pai Jacó. Mas o que importa é que os seus filhos não andavam tanto na presença de Deus. A prova disso é que quando o pai Jacó pede para José ir a seus irmãos ver como estavam os seus rebanhos, a história diz que ele não encontra os seus irmãos no mesmo lugar onde eles estavam. Veja, a terra de Canaã era uma terra muito próspera, havia pastagem para aqueles rebanhos. Então por que eles estavam distantes daquela terra? Sabendo eles que aquilo desagradava o seu pai Jacó, já que Deus tinha dito que não era para que ele se misturasse com aqueles povos daquela região, ali via os midianitas, os ismaelitas. Isso nos leva a crer, a entender que eles faziam alguns negócios meio que inescrupulosos com esses povos. E José soube disso. E José descobriu isso. Não sabemos que tipo de pecado, que tipo de artimanhas, não sabemos o que de fato os seus irmãos faziam de errado, mas o que nós sabemos e que o texto deixa bem claro é que José começava a comentar com o pai o que os irmãos faziam. E isso, de certa forma, não agradou os seus irmãos, porque eles perceberam que o pai sabia muito bem o que eles estavam fazendo de errado. Aquilo acaba gerando ódio no coração dos seus irmãos, inveja no coração dos irmãos de José, e tudo aquilo vai ser um estopim para que José mais tarde seja vendido como escravo para o Egito.
José achou que era preciso que seu pai ficasse sabendo de tudo. Ele era um jovem íntegro. Ele cumpre exatamente Êxodo 20, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam acrescentados nessa terra. Você jovem que está me ouvindo nessa noite, tem também esse mesmo entendimento. É necessário que nós possamos de fato cumprir isso. Honrar pai e mãe é um princípio fundamental na vida do ser humano. Nós temos que nascer com esse entendimento e crescer com esse entendimento. A igreja precisa também ter esse entendimento. Você jovem que está me ouvindo nessa noite, entenda muito bem isso. Se alguém que você tem que honrar nessa terra depois de Deus, é seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam acrescentados nessa terra. Você pode dizer amém? Segundo princípio que nós entendemos na vida de José é que era um jovem que buscou guardar o seu coração de toda mágoa e de todo ressentimento, irmãos. Sabe, na vida nós não podemos administrar as circunstâncias que nos cercam, mas nós podemos administrar os nossos sentimentos. Sabe, não podemos controlar o que fazem contra nós, mas nós podemos decidir como vamos reagir com essas pessoas que nos fazem o mal. José decidiu guardar o seu coração. A minha pergunta nessa noite é: e você? E eu? Será que diante de tantas atitudes e atrocidades cometidas por seus irmãos, você teria essa mesma postura que José teve de guardar o seu coração para não pecar contra os seus irmãos nem contra Deus? Entenda que José sofreu não por seus pecados, mas por suas virtudes. José não sofreu por ser desobediente, mas por ser obediente. Ele sofreu, irmão, não porque fez algo de errado, mas fez porque era certo. E você pode me perguntar nessa noite: irmão, e o que José sofreu? Seus irmãos o maltratavam, sentiam ciúmes dele, odiavam José, lançaram ele numa fossa, foi vendido como escravo, sendo obrigado a viver longe do pai que pensava que ele havia morrido, irmãos. Sabe, e aqui eu refletindo nessa passagem, o que me chama a atenção é que, sabe, a mentira tem pernas curtas. E em algum momento da nossa vida, o passado, ele vai alcançar o nosso presente. Diga para o seu irmão do lado: um dia, o teu passado pode alcançar o teu presente. Como assim, irmão? O passado alcançar o meu presente? Veja, Jacó, irmãos, quando era novo, ele mentiu para seu pai. Ele fez aquele guisado, aquele cabrito, lembram? Sabe, a história é incrível. Os patriarcas mentiram, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó também mentiu. E agora ele é pego na mesma mentira também. Assim como Jacó mentiu para o pai na época, com um cabrito, os seus filhos mentiram para ele, dizendo que José tinha sido morto. Levaram aquele manto que o pai tinha presenteado para José, porque os irmãos mataram um cabrito e sujaram de sangue aquele manto. Olha como é interessante. O mesmo Jacó que um dia mentiu para o seu pai, agora tem seus filhos mentindo para ele. Isso é muito forte. No Egito, foi ainda acusado de violentar a esposa do Senhor, Potifar, sendo lançado numa prisão injustamente. Na prisão ele é esquecido pelo copeiro do faraó, a qual ele tinha ajudado através de um sonho. Apesar de tudo isso, José não deixou seu coração se amargar. Sabe, ele não deixou esse mal entrar no seu coração. E esse é o nosso desafio enquanto igreja nessa noite. É que, sabe, algo de ruim que alguém te fez na vida ou no passado, que você não possa carregar mais dentro do seu coração, porque isso vai trazer, sabe, muitos obstáculos na vida. Isso vai trazer âncoras que vão te puxar para trás e não vão te avançar, e não vão te fazer feliz, não vai trazer alegria no seu coração. Ele sabia que o Senhor estava sob controle da sua vida. Em nenhum momento ele se descontrolou, e aí se cumpre Provérbios 25, 28, que diz que, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Já dizia o pastor Cote, você precisa ter domínio próprio, dominar o seu sentimento, dominar as suas emoções. Acalme-se um momento, pense antes de agir. Eu sei que muitas vezes, o calor das emoções, nós fazemos algo de errado, mas a Bíblia deixa bem claro isso. Controle-se, acalma-se. Isso é um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E é preciso que nós possamos trabalhar em oração com o Espírito Santo, para que Ele possa desenvolver em nós essa capacidade de nos dominarmos diante das adversidades da vida. José desenvolveu um autocontrole na sua vida. Ele não se deixou seduzir pelas paixões da mocidade, irmãos.
Ele não se deixou, ele sabia que havia uma promessa na vida dele. Ele não era apenas um mero jovem sonhador, não. Por mais que os seus irmãos fossem sarcásticos com ele, mas ele sabia que Deus falou com ele. Ele sabia disso. Havia uma tradição judaica que dizia que quando você tinha 2 sonhos consecutivos, é porque Deus ia agir, irmãos. E ele sabia muito bem disso quando ele teve 2 sonhos, na qual ele viu a sua família se prostrando diante dele. E para não surpresa do seu pai Jacó, Jacó sabia disso, porque Jacó era um homem de experiências espirituais. Jacó, seu pai, era um homem que sonhava. Então, quando José conta para o pai o seu sonho, que a qual ele disse que ele viu seus irmãos se prostrando diante dele, Jacó sabia que havia algo diferente na vida de José. Mas mesmo assim ele não falou nada. Pelo contrário, ele achava que não era tempo ainda. Mas José sabia, apesar de ter apenas 17 anos na época, era um jovem ainda destemido, mas ele tinha integridade. Era um jovem de princípios, era um jovem de caráter, era um jovem que honrava pai e mãe, era um jovem que buscou guardar o seu coração de toda mágoa e todo ressentimento. E isso foi se tornando cada vez mais forte na vida desse jovem. Coisa que nós vemos hoje muito, na vida de muitos jovens, a qual nós conversamos aí. Muitos jovens são fragilizados, muitos jovens não têm força para superar as adversidades. Isso nos preocupa muito, porque nós como igreja, nós temos que trabalhar na juventude para que eles possam desenvolver esse caráter, para que eles possam crescer em princípios e entender que Deus tem um chamado para a vida dele, que Deus tem uma história para a vida dele. Você está ouvindo isso aí nessa noite, irmão? Esse é o nosso desafio como igreja, como foi falado aqui pelo irmão Josenildo. A juventude é necessária nessa casa, porque nós vamos ficar velhos, e quem vai nos suceder, irmãos? Para os irmãos José foi um absurdo. Como é que um jovem moleque de 17 anos ia fazer com que ele se curvasse diante deles? Aquilo era inaceitável para aqueles homens. Mas era a vontade de Deus estabelecida na vida daquele jovem, irmãos. Há uma vontade de Deus para a sua vida nessa noite. E não é para você ficar sentado, murmurando, se questionando, se maldizendo, é para você se levantar na força do Senhor, irmãos. E dizer e bater no peito, o Senhor é comigo, Ele vai fazer grandes coisas através da minha vida. Embora esteja um pouco obscuro, embora o túnel esteja ainda fechado, eu não consigo enxergar uma luz no final dele, mas eu sei que essa luz vai vir, e essa luz se chama Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar no meu coração, e que me vai fazer crescer. Aleluias. A terceira lição que esse jovem nos ensina nessa noite, é que ele era fiel a Deus, tanto na escassez quanto na abundância, irmãos. Esse jovem foi fiel a Deus tanto no momento de escassez quanto no momento de abundância, irmãos. José era um jovem de princípios e podemos perceber que a fidelidade para com Deus era algo inegociável em sua vida. Ele jamais negociou isso. Ele honrou a Deus quando estava com a sua família, honrou a Deus quando foi escravo no Egito, honrou a Deus quando ele era mordomo na casa de Potifar, ele honrou a Deus na cadeia com aqueles homens. Muitos de nós não conseguimos suportar tantas adversidades como esse jovem suportou. Mas Deus o honrou. E você pode me perguntar como Deus o honrou. Faraó teve um sonho, irmãos. E ninguém dos magos de Faraó conseguiu interpretar aquele sonho. Foi o que nós acabamos de ler. Então José é levado à presença de Faraó e este o exalta, mas José devolve a glória para Deus. José sabia que aquele sonho não veio do nada na mente de Faraó naquela noite. José sabia que fazia parte do plano de Deus. Deus colocou aquele sonho para Faraó. E aquele sonho, somente um jovem como José poderia decifrar. Aquilo fazia parte do plano de Deus. José, e o que me chama mais a atenção no texto, José não só interpreta o sonho, irmão. As pessoas que leem esse texto, muitas das vezes, leem ele de forma errada. A gente lê e diz, não, ele interpretou o sonho. Não. O que fez o faraó chamar a atenção daquele jovem não foi o fato dele interpretar, porque qualquer um poderia ter interpretado, muito embora nenhum dos magos que ali estavam interpretaram. Veja bem, não era surpresa para Faraó aqueles sonhos. Afinal de contas, havia magos ali, na corte dele, daquele Faraó, que interpretava sonhos. Veja bem, primeiro ponto importante, nenhum daqueles magos conseguiu interpretar.
Claro, isso chamou a atenção do faraó. Mas o que mais vai chamar a atenção de fato é quando, além de interpretar sonhos, José, ele vai dizer claramente o que Faraó deve fazer. Veja bem, ele não somente interpreta, mas ele vai dizer para o Faraó tudo o que deve ser feito naqueles 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez. É isso que chama a atenção de Faraó. Sabe, ele entende que foi Deus que tirou ele da prisão e colocou no palácio. Veja, ele podia muito bem ter o seu coração enchido de soberba e achar que, sabe, ele tinha uma capacidade que ninguém tinha na época. Ele podia muito bem se orgulhar disso, mas não. Ele sabia que aquele dom, aquele talento foi Deus que deu para ele. Então você que está me ouvindo nessa noite, e que você também tem algum talento, e você tem algum dom, e eu creio que você tem dentro de você sim talentos e dons, entenda que esses talentos e dons Deus te deu para você exaltar Ele, o nome dEle, não a você quanto homem, quanto jovem, quanto mulher. E ele, José, entendeu muito bem isso. Ele sabia que aquele dom Deus deu para ele, irmãos. Então ele ia glorificar a Deus pelo dom que Deus deu a ele. Então José exalta a Deus. Não só interpreta, mas aconselha a Faraó o que deve ser feito. Sabe, ele desenvolve um espírito de sabedoria. Aqueles 13 anos em que ele ficou na casa lá de Potifar e na prisão, irmãos, foi um tempo de preparo na vida de José. Eu quero dizer para você nessa noite que está me ouvindo, há um tempo de preparo para tudo na vida, irmãos. Ninguém nasce grande, diga para o seu irmão, ninguém nasce grande. Torna-se grande. Tornar-se quer dizer um processo que às vezes é longo para alguns, para outros nem tanto, mas temos que passar pela escola da vida, temos que passar pela escola de Cristo. Todos os grandes homens de Deus viveram esse tempo, um tempo onde eles cresceram na presença do Senhor, e só se cresce na presença do Senhor com oração, com meditação da palavra, com leitura. Isso é importante, a igreja não pode abandonar esses princípios. Então, se você quiser um crescimento espiritual qualitativo e não somente quantitativo, permaneça na presença do Senhor, busque a Deus todos os dias, separe um momento da sua vida para você meditar, orar na palavra do Senhor. Entenda muito bem, você pode estar me ouvindo dizer, irmão, e Deus continua falando por sonhos. Irmãos, no Novo Testamento nós não temos Deus falando por meio de sonho mais para homens. Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tinha ainda a palavra e nem tinha o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento nós temos a palavra e o Espírito Santo. Então Deus fala como, irmãos? Deus não fala somente por sonhos. Hoje Deus fala principalmente pela sua palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Se eu estou aqui nessa noite de pé falando para você nessa noite, é porque o Espírito Santo me capacitou, irmãos. Não espere nada do homem nessa noite, não espere nada do professor nessa noite, mas espere e anseie pelo Espírito Santo de Deus que é dentro de você, irmãos, e que testifica no meu coração que Ele está aqui nessa noite. É o Espírito Santo, irmãos. Deus pode ainda trazer sonhos para as pessoas? Pode, mas entenda nessa noite Ele já nos deixou a sua palavra, o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Então nós não precisamos mais de sonhos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos da palavra do Senhor para nos dar norte, irmãos. E o Espírito Santo para nos dar força. Amém? Amém, irmãos? Aqui temos um princípio importante. Muitos conseguem suportar as crises, mas caem quando o sucesso chega. Há muitas pessoas que reclamam das crises. Qualquer crise que chega na sua casa, as pessoas já desistem. Já não querem vir mais para a igreja, não querem mais comunhão com os irmãos, não querem mais saber de nada. Isso é muito comum. Mas também há um outro lado. Há pessoas que suportam cada intempérie da vida que você acha assim, meu Deus, que irmão, que bênção. Mas aí quando vem a abundância, mas quando vem um sucesso, quando vem a colheita, irmão, muitas pessoas também viram as costas para o Senhor. Então saiba, tenha temperança, saiba honrar a Deus, tanto no momento, sabe, irmãos, de escassez, mas também como no momento de abundância. Seja um crente equilibrado, entenda isso, entenda que nossa vida é oscilante, é uma espécie de ondulatória da vida. Uma hora nós estamos por cima, outra hora nós estamos por baixo na vida, outra hora estamos felizes, outra hora estamos tristes, isso faz parte da vida. E a história da Bíblia fala claramente isso, quando nós olhamos simples homens mortais como você e eu, que vivem isso, irmãos. Por que a Bíblia é verdadeira, irmãos?
porque você não consegue enxergar ninguém perfeito nela. Isso a torna um documento vivo, real, verdadeiro. Você já pensou nisso? Você já imaginou? Se a Bíblia fosse tão perfeita, não era para ter ninguém aqui mostrando o pecado de ninguém, não, irmãos. Estão mostrando que eles mentiram, os patriarcas. Mentiram. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu e seus filhos também. Então a mentira acompanhou os patriarcas. Isso é pecado, irmãos. Todos esses homens de Deus, que Deus levantou na terra, eram pessoas comuns como você e eu. Diga, pessoas comuns como você e eu. Por isso que a torna ela legítima e verdadeira. Deus não esconde as falhas dos seus filhos. Deus não esconde as falhas dos seus filhos. Porque somente Ele deve ser exaltado e glorificado, irmãos. Jesus é o nosso norte. Ele é a nossa bússola. Ele é o único, irmão, ao qual nós devemos honrar nessa terra. Ele é o nosso referencial. Mesmo passando por tantas humilhações e injustiça, ele se manteve fiel a Deus e obediente à sua promessa. Ele era um homem íntegro, ele era um homem de caráter. O quarto princípio que nessa noite José nos ensina é que a presença de Deus era com José. A presença de Deus era com José. Diga nessa noite, a presença de Deus é comigo. Você crê nisso, irmão? Você falou fraco, diga, a presença de Deus é comigo. Amém. Através de quem, irmão? Do Espírito Santo que há em você, irmãos. O Senhor disse que não nos deixaria órfão. Você não é órfão. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade, o Deus triuno, o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? A presença de Deus era com José, assim como a presença de Deus é comigo e com você, irmão. Ao longo de um período de 13 anos, Deus permitiu que José realizasse algumas coisas extraordinárias aonde ele passou, aonde ele colocava a planta dos pés dele, Deus abençoava, irmão. Deus abençoou até na prisão esse homem. Eu quero dizer que Deus está contigo também, irmão, onde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder no nome dele, irmãos. Então você não é uma pessoa comum, diga para o seu irmão, você não é uma pessoa comum, irmãos. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Irmão, estou quase pentecostal hoje, você nem ajuda, né? Nem assim ajuda, né, irmão? Aleluia. Eu estou quase pentecostal, irmão. Ajuda, irmão. Glória a Deus. Deus fez coisas extraordinárias na vida de José. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Isso não é clichê, isso não é jargão de crente, irmãos. Eu creio nisso, eu não creio nisso, eu não estava aqui nesse lugar. Eu não vinha e não servia o Deus que me chamou há muitos anos atrás. E Ele me chamou, foi pelo meu nome, não foi, sabe, de apelido não. Ele me chamou e eu entendi no dia que Ele me chamou. Depois desse dia, nunca mais eu voltei para o mundo, irmãos. Ninguém acreditou, passou vários anos, as pessoas me viam e não acreditavam. E diziam assim, próximo ano, ele vai voltar. E o tempo foi passando. E eu não voltei mais. Não voltei mais porque eu sei quem foi que me chamou. Ele está aqui nessa noite. E Ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele trouxe bênção na casa de Potifar. Ele trouxe bênção para as pessoas na prisão. Ele era um homem de fé que esperava Deus agir. Ele foi divinamente capacitado e vislumbrar o futuro. Os 13 anos, irmão, que ele teve na prisão, na casa de Potifar, Deus capacitou ele de tal maneira que ele enxergou 14 anos. Você pode entender nessa noite o que eu estou falando? Ele projetou o Egito 14 anos. Ele disse, vai ter 7 anos de abundância, vai ter 7 anos de escassez. São 14 anos que ele profetizou no futuro, irmãos. Esse homem se tornou um homem do futuro. Ele disse, eu sei o que vai acontecer daqui a 14 anos. Você conhece alguém, irmão, que consegue prever isso, irmão? Ele disse, são 14 anos. Serão 7 anos de fartura, de abundância. Mas serão 7 anos de escassez, de fome, miséria, morte, destruição. São 14 anos.
Deus o capacitou para vislumbrar o futuro e a governar o Egito com o Espírito de Deus. Faraó quase se converte, irmão. Faraó, ele diz claramente, olha o que ele diz, verso 38, eu vou ler para os que não creem aí. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse em quem há o Espírito de Deus? Ele não está falando de Deus do Egito, não. Esse Faraó está falando do Deus vivo, do Deus que servia José e que colocou ele lá naquele lugar, irmãos. Você já imaginou? O cara botou o Faraó para falar o nome de Deus, o Deus Altíssimo. Faraó reconhece um Deus diferente na vida de José. Faraó disse: eu nunca vi ninguém falar aqui de 14 anos. Esses deuses meus aqui do Egito são muito fracos. Só me falam coisas do amanhã, do outro dia. Mas o Deus desse cara aí, desse menino aí de José, esse Deus aí, ele falou de 14 anos, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Que coisa é essa? Eu nunca vi na minha vida. Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus, irmãos? O Senhor te pergunta nessa noite, você que não está acreditando, que está incrédulo nas minhas palavras, o Senhor te pergunta nessa noite, porventura há um homem aqui nessa noite a quem tem o Espírito de Deus, irmãos? Há algum homem, alguma mulher nessa noite que abre o Espírito de Deus nessa noite, irmãos? Irmão, eu vou sapatear aqui, não é possível. O Senhor te pergunta nessa noite, o Senhor te pergunta nessa noite, porventura, há nessa noite um homem como esse, uma mulher que tem o Espírito de Deus? Eu vou levantar minha mão. Só tem eu aqui, não tem mais ninguém, eu não estou vendo mais ninguém. Amém, irmão? Levanta sua mão, irmão. Abre o seu coração para essa palavra nessa noite. Entenda o que Deus quer fazer com você nessa noite. Agora que eu cheguei na metade. Entenda o que Deus quer fazer nessa noite na sua vida, na minha vida, irmãos. Entenda isso nessa noite. A presença de Deus era com José. A quinta lição, e essa é poderosa, irmãos. A quinta lição que José nos ensina é a graça de Deus através de José. Eu vou repetir. A graça de Deus através de José. Irmãos, é maravilhoso quando podemos passar pelas provações com a mesma atitude que José teve. Ele deixou para trás as mágoas do passado e nos alegrou com as bênçãos do presente. Sendo perdoadores e prósperos, José decretou isso com o nome dos seus 2 filhos. Ele fez aquilo ali para honrar a Deus, Manassés e Efraim. Você sabe que para o judeu o nome tem um significado muito importante. Manassés, quando ele diz, Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Efraim, Deus me fez próspero nesse lugar. Sabe, isso nos revela muita coisa. Ele enfrentou o desprezo dos irmãos, sabe, mas se manteve firme. E eu quero dizer para você nessa noite, da mesma forma que há pessoas que conseguem, sabe, deixar para trás as mágoas do passado e se alegram com as bênçãos do presente, e acabam se tornando pessoas prósperas, sabe, e perdoadoras. Da mesma forma, infelizmente, na igreja e no mundo, há muitas pessoas também, irmãos, há muitas pessoas que carregam coisas doloridas no seu coração, na sua alma, que os outros fizeram, e isso acaba as impedindo de sentir a paz e a alegria de desfrutar da presença do Senhor. Você sabia disso? Eu quero falar para você nessa noite isso, algo poderoso. Se há algo pendente na sua vida, irmão, resolva. Se há algo pendente na sua vida, resolva. Porque muitas das vezes o passado pode estar vivo na sua mente, na sua alma, no seu coração. Não deixa isso tomar conta mais do seu coração, arranca isso, tire isso de dentro do seu coração. Se for uma palavra, se for uma pessoa, se for uma situação, perdoe. Perdoe, irmãos. Não deixe isso ser âncora na sua vida.
Não deixe isso te impedir de o fluir de Deus entrar na sua, sabe, na sua alma, no seu coração e você se tornar próspero e perdoador. Nós como cristãos temos que cultivar, irmão, a cultura do perdão. Sabe, se há algo pendente na sua vida, se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, se é alguma pessoa, se é algum parente, se é algum amigo, ou ex-amigo, ou esposa, ou marido, ou filho, se há alguma coisa pendente, irmão, resolva isso. Isso me faz lembrar a história do tatu. Eu vou contar para vocês. Sabe, certa vez houve um assassinato na floresta. E aí acusaram o tatu. E o tatu ficou desesperado, porque todos acusaram ele pelo crime. E aí, irmãos, o tatu foi para o leão disse, não vou ser teu advogado não, te vira. O tatu, rapaz, eu vou morrer, não adianta não, todo mundo está contra mim, eu preciso de um advogado. E ele foi para o elefante te vira, foi para o tigre te vira. Irmão, só sobrou o macaco. E aí o macaco disse, eu topo, estou dentro, vou ser teu advogado. E o tatu, vai mesmo, macaco? Vou. E vai me custar o quê, o macaco? Vai custar nada não, tranquilo. E aí, irmão, a sentença era qual? A pena era a pena de morte. E aí começou o julgamento. E o macaco, né, botou o terno, o tatu ficou aqui do lado, e o macaco começou. É verdade, o tatu, ele é culpado, ele é um criminoso, ele é um bandido. O tatu olhou para o macaco, tu está ficando doido? Como é que eu estou querendo que tu me defenda ou está me acusando? Ele fica quieto. Isso, pois é. O tatu realmente ele é culpado. Ele é réu, confesso. Ele cometeu esse crime mesmo. Esse tatu não presta não vale nada. Agora eu só tenho uma coisa a pedir. Aí todo mundo pode dizer. Matar ele é pouco. Como assim, macaco? Não vale a pena. Ele vai sofrer pouco pelo crime que ele cometeu. E o que nós devemos fazer, macaco? Eu sou a favor de uma pena diferente. Todo mundo é a favor? Todo mundo somos. Qual é a pena? Vamos massacrar ele, vamos enterrar ele vivo, até ele morrer. Você sabe o que aconteceu com a história, né, irmão? Enterraram o tatu, e o tatu saiu lá do outro lado. Você só riu? Quem é o teu tatu? Quem é o teu tatu? O que te incomoda mais? O que te faz perder o sono? O que te traz raiva no teu coração, ódio, dor, sofrimento, mágoa? Há pessoas que não conseguem, irmãos, liberar o perdão sobre outras. José entendeu isso. Mesmo injustiçado pelos seus irmãos, ele compreendeu que eles estavam sendo apenas um instrumento da providência de Deus em sua vida. Ele não guardou mágoa dos seus irmãos, mesmo a tanta dor e sofrimento. José queria colocar tudo em pratos limpos, irmãos. O tempo chegou, veio a fome, e os seus irmãos estavam prostrados diante dele. Ainda não era o momento, sabe, de José se revelar. Eu vou falar uma coisa aqui importante para você, que o texto me saltou aos olhos. Houve fome em toda aquela terra. Os 7 anos de bonança tinha passado. Veio o tempo de escassez. E a terra do pai dele tinha fome. E os irmãos foram até ele. A grande questão é que, quando os irmãos chegaram, a Bíblia diz que ele reconheceu os irmãos. Só que apenas eram 10 irmãos. Olha o que Deus falou. Eram quantos irmãos? 10. Mas quando você lê Gênesis 37, que ele conta para o pai o sonho, ele disse que teve um sonho com 11 estrelas se prostrando diante dele. Olha como isso é tremendo. O sol, a lua se dobravam para ele, e 11 estrelas se reverenciavam ele. 11. Só tinha 10 irmãos. É tão tal que quando ele chega, ele questiona. Ele questiona os irmãos. E os irmãos dizem, olha, nós temos um irmão mais novo que ficou, Benjamim.
que era irmão dele legítimo de quem? De José. E aí acontece toda aquela trama que nós conhecemos. Ele prende o irmão dele, até Benjamim voltar. E somente quando Benjamim volta, né, completa os 11. Mas ainda faltava o pai. E aí, finalmente os irmãos pegam o pai e se reencontram com José. E ali nós temos a reconciliação de uma família. Ele não podia se revelar aos 10 irmãos. Era para ele se revelar aos 11. Benjamim, que era o irmão realmente mais novo que ele, era irmão legítimo de José, precisava estar ali, juntamente com o pai, que ainda estava vivo. O próprio José pergunta, meu pai ainda é vivo? É. E aquilo se cumpre a palavra do Senhor. A maneira como José tratou seus irmãos e o conduziu ao arrependimento foi uma obra-prima de discernimento espiritual, de paciência e de amor que José teve para com seus irmãos. Sabe, José não era mais o mesmo jovem, 17 anos, que saiu lá da casa do pai, que foi jogado numa vala, que foi vendido como escravo para o Egito. Ele se tornou um homem com um profundo discernimento espiritual, paciente e amoroso. Ele aguardou pacientemente o tempo dele. Sabe, nossa vida não é guiada por um destino cego, como muitas pessoas dizem por aí. Nossa vida não é levada por coincidências ou por força dos astros. O nosso destino, irmãos, inteira nessa noite, está nas mãos do Deus vivo. José decidiu perdoar os seus irmãos em vez de buscar a vingança. Ele decidiu pagar o mal com o bem, perdoar e restaurar. Sabe, irmão, perdoar é cancelar a dívida, é deixar o outro livre. Sabe, que nós possamos nos despir das nossas antigas mágoas e nos vestir de uma nova atitude de fé e de amor. Sabe, novas vestes representa um recomeço. Você sabe quantas vezes José ficou sem as vestes? 3 vezes. A primeira vez quando os irmãos tiraram dele e jogaram ele na fossa, foi a primeira veste que tiraram dele. A segunda veste foi quando a mulher de Potifar arrancou as vestes de José. Mas a terceira veste foi diferente. Foi quando tiraram ele da prisão e colocaram vestes reais, vestes de príncipe. Deus colocou José para sentar entre os príncipes, irmãos. Então, trocar veste do Antigo Testamento representa um recomeço. Que nessa noite haja um recomeço na tua vida, um recomeço na minha vida, irmão. Por isso, diga para o irmão aí do lado, troque suas vestes essa noite, irmãos. Troque suas vestes espirituais, irmão. Vestes novas nessa noite. Vestes novas, irmãos. Tenha uma nova atitude de fé e de amor para essas pessoas. A 6ª lição, o plano de Deus é perfeito. Ele já nos destinou para a sua glória, irmãos. Não importa quão estreito e espinhoso for o caminho, a nossa chegada é certa e a nossa vitória é segura em Deus. A nossa vitória é segura em Deus, irmãos. Para terminar, 7ª lição. José, sabe, ele é uma espécie de Cristo do Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque há algumas semelhanças entre a vida de José e Cristo. Primeira semelhança, assim como Cristo, José foi amado pelo pai e invejado pelos irmãos. Assim como Cristo, José foi vendido por 20 moedas de prata. Assim como Cristo, ele desceu ao Egito. Assim como Cristo foi perseguido justamente, assim como Cristo exaltado depois da aflição, e como Cristo, ele salvou o seu povo, assim como Cristo na cruz salvou nós, irmãos. Deus nos salvou, irmãos, amém? Através do sacrifício da cruz, Jesus nos salvou. Da mesma forma, José salvou aquele povo, salvou aquelas nações da fome, irmãos. José foi pão, o trigo que Deus deu por meio de José, alimentou aquela nação. No Novo Testamento, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, Jesus diz isso, jamais terá fome. Amém? Para concluir, primeiro ponto importante, esteja preparado para as mudanças na sua vida, por mais difícil que seja. Segundo,
Não negocie os princípios e valores do reino, mesmo que as provas sejam difíceis. Terceiro, confie em Deus. Quando tudo parece difícil de suportar, confie em Deus. Quarto, entenda que Deus tem grandes propósitos na sua vida e através da sua vida. Quinto, para você ficar de pé. Deus ainda está escrevendo a sua história e o último capítulo ainda não foi revelado. Fique de pé nessa noite. Aleluia.